Vamos dar continuidade ao nosso estudo Home Learning, lá na página 30, Poluição Ambiental, Estudo dos Óxidos. Vamos entender o que é um óxido. Temos aqui alguns compostos que são denominados óxidos. Trióxido de enxofre, dióxido de carbono, pentóxido de nitrogênio, óxido de sódio, óxido de cálcio, trióxido de ferro ou óxido de ferro 3 ou ainda óxido férrico e trióxido de alumínio ou óxido de alumínio. E também por novas regras que são ditas como oficiais, pode se chamar de trióxido de diferro ou trióxido de dialumínio. Um óxido é todo composto binário oxigenado, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Então, o oxigênio ligado ao flúor não será um óxido, pois o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Podemos dividir os óxidos em dois grupos, os moleculares e os iônicos. Nos moleculares, o elemento ligado ao oxigênio é um ametal. Temos aqui o trióxido de enxofre, o dióxido de carbono, o pentóxido de nitrogênio. Perceba que em todos há o oxigênio ligado com um ametal. Já nos óxidos iônicos, o elemento ligado ao oxigênio é um metal. Aqui o óxido de sódio, de cálcio, de ferro e de alumínio. Os óxidos podem ser classificados como básicos quando reagem com a água formando uma base. Veja, o óxido de cálcio mais a água passa por uma reação formando hidróxido de cálcio, que é uma base. E também são classificados como básicos quando reagem com um ácido formando sal e água. Óxido de cálcio mais H2SO4, o ácido sulfúrico, formam sulfato de cálcio, que é um sal, mais água. Então aqui temos um exemplo de óxido básico, o óxido de cálcio. Os óxidos básicos são formados por metais de baixo NOx, mais 1 ou mais 2. Lembrando lá que o valor do NOx é definido pela diferença de eletronegatividade, sendo o oxigênio, no caso dos óxidos, sempre o elemento mais eletronegativo. Isso quer dizer que ele irá adquirir os elétrons ou o caráter de carga dos elétrons, no caso de óxidos moleculares, e o elemento que sobra ficará positivo. No caso, os óxidos básicos com metais de baixo NOx significa que o metal ou cede um elétron ou cede dois. Óxidos ácidos ou anidridos reagem com água formando um ácido e reagem com uma base formando sal e água. Reparem a diferença: o básico forma uma base e o óxido básico reage com um ácido formando sal e água. O óxido ácido forma um ácido quando em contato com a água. Temos aqui o trióxido de enxofre, mais a água, que forma o ácido sulfúrico. E temos aqui o trióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, formando o sulfato de cálcio e água. O trióxido de enxofre, ele não é produzido aí na queima de combustíveis fósseis, mas o dióxido de enxofre sim. Porém, o dióxido de enxofre, quando na atmosfera, liberado aí por descargas
de automóveis ou por chaminés de fábricas, ao queimarem combustíveis fósseis como o diesel, como a gasolina ou o carvão, esse dióxido que é liberado reage com o oxigênio, O2, formando o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre na atmosfera, quando em contato com água, na chuva, forma aí as chuvas ácidas, o que pode destruir plantações, o meio ambiente em que está ocorrendo essa chuva ácida e também monumentos, estátuas e causar diversos prejuízos. Os óxidos ácidos são formados por ametais de alto NOx. Óxidos neutros ou indiferentes são óxidos moleculares que não reagem com água, nem com base ou ácidos. Os mais importantes são o monóxido de carbono, CO, o monóxido de nitrogênio, NO, e o dióxido ou o óxido de dinitrogênio, N2O. Também há os óxidos anfóteros, que são óxidos que se comportam tanto como óxidos ácidos quanto como óxidos básicos. Um óxido anfótero, quando em contato com um ácido forte, produz sal e água. E esse mesmo óxido anfótero, quando em contato com uma base forte, produz sal e água. Há ainda os óxidos duplos ou mistos. Aqui temos os principais exemplos aí de óxidos anfóteros. E o que são óxidos duplos ou mistos? São os óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos de um mesmo elemento. Aqui, pela nomenclatura antiga, temos o óxido de ferro 2,3, ou agora também podendo ser chamado de tetróxido de triferro. Esse óxido é formado pela união do FO, o óxido ferroso, e o F2O3, o óxido férreo. O óxido ferroso pode ser chamado de óxido de ferro 2. Por quê? Porque o oxigênio, ao adquirir os seus elétrons, os elétrons do ferro, ele adquire carga menos 2. E o ferro adquire carga 2, mais 2. Por isso, óxido de ferro, no caso do FeO. E no Fe2O3, os três oxigênios adquirem 6 elétrons de 2 ferros. Cada ferro cede 3. Por isso, chamado de óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Peróxidos. Peróxidos possuem oxigênio com NOx -1. Como eu falei em outros momentos, quando estávamos estudando o NOx, o oxigênio quase sempre tem o NOx -2. Porém, em peróxidos e superóxidos há essa diferença. Nos peróxidos, o oxigênio tem o NOx -1. Além da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, serão peróxidos os que reagirem com a água ou ácidos diluídos, formando água oxigenada. Observem aqui no peróxido de hidrogênio, no caso da água oxigenada, onde 2 oxigênios dividem a carga de 2 elétrons de 2 hidrogênios. Cada hidrogênio cede 1 para esses 2. Os oxigênios se ligam entre si e se ligam com os hidrogênios. Assim, a ligação entre eles não causará diferença nenhuma no NOx. E cada hidrogênio que se liga a cada um dos dois cederá 1 elétron, deixando eles aí com NOx -1. Aqui temos outros exemplos de peróxidos, o peróxido de sódio e o peróxido de bário. Superóxidos.
possuem oxigênio com NOx igual a menos 0,5. São formados por alcalinos e alcalinos terrosos e hidrogênio. Aqui o exemplo do superóxido de sódio e o superóxido de cálcio. Perceba que aqui temos dois sódios, que cada um fornece um elétron para o oxigênio. Como há 4 oxigênios, dividindo a carga aí de 2 elétrons, cada oxigênio assumirá a carga de menos 0,5. No outro exemplo, o cálcio cede 2 elétrons. Havendo 4 oxigênios, cada um também assumirá a carga de menos 0,5. Hoje conseguimos ver as situações em que o oxigênio apresentam aí os seus diferentes valores de NOx. Quando ligado com o flúor sendo mais eletronegativo que ele, no caso o OF2, o flúor adquire aí os 2 elétrons da ligação com o oxigênio, fica mais próximo dele, e adquire a carga aí, cada um dos 2 flúor, mais menos 1, e o oxigênio de mais 2. O oxigênio ligado aos outros elementos, normalmente, como na água, por exemplo, H2O, ele tem carga de menos 2, ao contrário, quando está com flúor, de mais 2. E aqui, em peróxidos de menos 1, em superóxidos de menos 0,5. Nomenclatura dos óxidos. Para os óxidos moleculares, óxido mais D e nome do elemento. Colocamos o prefixo mono, di, tri, tetra para indicar a quantidade de átomos de cada elemento na forma. Importante, esta é a forma antiga que considerava diferenças aí nas nomenclaturas e é muito usada. Tá? Hoje, esse termo mono, di, tri, tetra também é utilizado para os óxidos iônicos. Então, tanto pela forma antiga como nova, você precisa saber a dar a nomenclatura dos óxidos deste modo. Ok? Mas o modo antigo ainda para os óxidos iônicos é muito usado. Percebemos aqui um exemplo. Veja, hept, porque tem 7 oxigênios, óxido, porque são oxigênios, di, que indica 2, cloro. Dióxido de carbono, porque é apenas um carbono. Geralmente, o carbono só indica a quantidade a partir de 2. Para os óxidos iônicos, óxido mais o nome do elemento, que é a forma antiga aí da nomenclatura, é apenas óxido de e um elemento. Óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de bário e óxido de potássio, nesses exemplos. Porém, como eu disse, agora é reconhecido também de forma oficial você indicar a quantidade pela nomenclatura. No caso, seria aqui trióxido de dialumínio, óxido de zinco mesmo, não? Ou monóxido de zinco, ou aqui óxido de bário, monóxido de bário, que óxido ou monóxido de potássio. Se o elemento forma 2 cátions diferentes, devemos indicar a sua valência em algarismo romano, ou com as terminações oso e ico. Óxido de ferro 2 ou ferroso, porque 2 é um NOx que o ferro assume nesse caso. E aqui embaixo, como ficará? Será óxido de ferro 3. Perceba que 3 oxigênios irão adquirir aí 6 elétrons do ferro, dos 2 átomos de ferro, e cada um deles, por ter 2, cederá 3.
então óxido de ferro 3 ou óxido férrico. E é esse aí o nosso conteúdo sobre óxidos. Leiam a apostila, entendam aí como o dióxido de carbono é importante para o nosso planeta, como o efeito estufa é uma coisa boa e necessária para a existência da vida do planeta, e a intensificação do efeito estufa antrópica, ou seja, causada pelo homem, pela humanidade, é algo maléfico, algo ruim. Precisamos do dióxido de carbono, não só ele, assim como alguns outros gases, por exemplo, o metano, que melhoram aí a condição para a vida na Terra do jeito que a conhecemos. Como? Aumentando o calor do nosso planeta através do efeito estufa. Mas a intensificação do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis é algo ruim, algo que pode causar danos. Leiam a apostila, façam as atividades e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!